Nesse vídeo eu vou contar pra vocês as experiências que eu tive com as entrevistas de vagas para professoras que eu participei e vou dar algumas dicas que eu considero assim que sejam essenciais pra quem tá passando por esse momento também. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Clara Bousada, eu sou pedagoga, mestre em educação, atualmente eu sou professora auxiliar de educação infantil e também sou criadora de conteúdo aqui na internet há muitos anos, então aqui no YouTube eu compartilho um pouco dessa rotina que eu tenho como professora, dicas de organização, de estudo, organização de casa também, porque agora é uma realidade morando com meu namorado. Enfim, se vocês querem acompanhar mais, é só se inscrever aqui, que eu tô tentando postar vídeo 2 vezes por semana, né? Mas pelo menos um tem sempre toda semana, tá bom? Então vamos lá pro conteúdo do vídeo. Gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês só porque vocês me pediram muito lá pelo Instagram principalmente, tá? Sempre que eu abro caixinha de perguntas, chove perguntas pedindo pra eu falar como foi a experiência de fazer entrevista, né, pra ser professora, pedindo dicas, porque vocês vão passar por entrevistas também, enfim. E assim, vamos esclarecer uma coisa bem importante desde o início. A minha experiência com isso é pouca, tá? Eu participei de 2 entrevistas, assim, na minha vida inteira, então não é como se eu tivesse uma grande experiência, assim, nessa parte, mas acho que a gente sempre consegue ajudar alguém, então eu vim aqui compartilhar como foram essas entrevistas e também, sei lá, algumas dicas assim que eu vejo as pessoas falando e que eu utilizei e que deram certo também nas entrevistas e tal, enfim, pra ajudar vocês aí que estão perdidas também e vão ter a primeira entrevista aí em algum momento, tá? Então, gente, assim, as 2 entrevistas que eu tive, uma foi no final do ano passado, em dezembro de 2020, e a outra foi em janeiro, fevereiro de 2021, janeiro de 2021. As 2 foram para escolas de educação infantil particulares aqui do Rio de Janeiro, tá? Então assim, eu vou ir falando das dicas, né, que eu tenho pra dar pra vocês com base nessas entrevistas e vou contando também um pouquinho como é que foram essas minhas experiências. Bom, a primeira coisa que eu considerei assim muito essencial fazer é antes de ir para a entrevista, né? E eu acho essencial até na hora de você mandar o currículo para a escola, eu acho que é muito importante você ter feito isso antes, que é estude o site, o Instagram, tudo possível que tiver da escola. Tipo, você tem que conhecer o mais profundamente possível, pelo menos eu acho que seja importante, que escola é essa? Quais são os princípios pedagógicos? Quais são os princípios pedagógicos? Qual pedagogia que usa? Qual é a abordagem, a filosofia, os valores da escola? Eu acho que principalmente essa parte de valores, de filosofia, Ai, gente, isso é tão importante porque tem coisas que a gente sabe, né? A gente que vai ouvindo aí falar pelos corredores, que está na pedagogia, a gente sabe qual é o estilo de cada escola na prática. A gente ouve pessoas que trabalham lá. E a gente sabe que algumas escolas, né, elas têm a prática de uma forma e às vezes o discurso, a teoria é outra, né? Claro, isso nunca é uma coisa que é 100%. Então, por mais que você já conheça, assim, já tenha ouvido falar de como funciona a escola, é importante você olhar também o que eles se propõem a fazer, o que está escrito, o que eles vendem, assim, como escola, como proposta educativa. Porque é muito importante que você esteja alinhado com isso. É muito difícil, por exemplo, se eu fosse fazer entrevista para uma escola, que eu não concordo com o que eles falam, com o que eles propõem, que é uma linha totalmente diferente, sei lá. E assim, se eu fosse fazer uma entrevista por essa escola, eu teria que estudar mais ainda, tipo, tudo, né, pra eu tentar me alinhar ali mais ou menos. Não é mentir, não é inventar nada, mas é entender o que eles querem, que profissionais que eles querem ali e como você pode agregar nisso, né? Então o primeiro passo é assim, estuda, gente. Entra no site, entra no Instagram, né? Estuda de todas as formas possíveis que você puder, realmente qual é a história, os valores, a pedagogia, a metodologia que eles usam, porque isso com certeza vai fazer muita diferença na hora da sua entrevista. E aí assim, com base nisso, com base em tudo que você aprendeu sobre o que aquela escola se propõe, você vai pra entrevista ressaltando, isso é uma coisa muito de storytelling também, né? Ressaltando de que forma a sua trajetória e as suas experiências te levaram até lá e como essas experiências alinham com a proposta da escola. Gente, tipo assim, eu, por exemplo, eu poderia ir para uma entrevista focando no meu canal do YouTube, porque, cara, isso é uma grande parte do meu trabalho. Mas eu, em geral, sei quais escolas valorizariam isso e achariam super legal e quais escolas ficariam com o pé atrás
de eu ter um canal no YouTube e, sei lá, expor minha vida aqui no YouTube e no Instagram. Então, assim, eu posso falar que eu tenho, eu sempre falo que eu tenho, mas a ênfase que eu vou dar nisso e o quanto isso vai entrar vai depender do perfil da escola e do que eu já sei. Então, assim, a ênfase que eu vou dar nisso vai depender justamente do perfil de escola, né? Por exemplo, tem escolas que eu sei que valorizam muito a nossa formação. Então, eu, por exemplo, focaria muito no meu mestrado, na minha pesquisa, na minha vontade de estudar, de estar sempre me aperfeiçoando. Isso eu acho que é importante em qualquer escola, né? Outras, eu poderia focar muito mais na prática mesmo. Se eu sei que é uma escola que talvez não valorize tanto, né, essa parte mais acadêmica, eu posso focar muito mais nos estágios. Então, não é você deletar ou você acrescentar algo que não faz parte da sua experiência. É simplesmente você dar ênfases diferentes de forma que isso se alinhe mais ainda com o que a escola quer, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada, assim, para uma boa entrevista. E aí, assim, chegou a hora da entrevista mesmo, uma coisa um pouco mais prática, assim, e muito importante, gente. Sejam pontuais, seja a entrevista online ou seja presencialmente, né? Chega com antecedência, chega com calma, ainda mais se você não conhece o caminho, se você não sabe quanto tempo vai levar. Leva uma garrafinha de água. Eu lembro quando eu fui fazer pesquisa em uma escola, não foi entrevista, foi pesquisa, que eu cheguei lá pingando de suor e eu tive que ir no banheiro, sabe? Tipo, antes de falar lá com a coordenadora pra eu poder me recompor e tal. Por isso que é importante a antecedência, né? Tipo, pra gente chegar, respirar fundo, beber uma aguinha e tá ali preparada. Isso também tem a ver com a roupa que você vai usar, como é que você vai se portar e tudo isso. Eu não concordo que as pessoas tenham que julgar as outras pela roupa e tal, mas isso é um fato que isso acontece. E principalmente quando é a primeira impressão que você vai passar pra escola, é isso, gente. Tem o seu estilo, mas tem o estilo da escola também. Se eu vou fazer entrevista pra uma escola que seja católica, mega tradicional, tipo, mais conservadora e tal, eu vou pensar nisso, vou pensar fisicamente nisso também, entendeu? Assim como se eu estiver indo para uma escola que eu sei que é totalmente livre da arte, da natureza, não sei o que eu já vejo no Instagram como os educadores se vestem, você não vai imitar isso, não vai mudar o seu estilo, mas é uma escola que eu sei que eu vou poder ir mais tranquila, com uma calça mais larguinha, um croppedzinho assim, sem decote e tal, e pronto, entendeu? Enquanto na outra escola talvez eu não fosse. Então, tem uma questão aí também de se você saber adequar assim o seu estilo ao contexto. Isso é uma qualidade importante, isso não é uma coisa ruim, sabe? Tipo, eu acho que é ruim em termos de mundo, mas não é algo que seja ruim você fazer assim, porque algumas escolas podem até ver como respeito, né? Uma coisa meio assim. Então, eu acho que é algo assim importante de dizer aqui também. Outra coisa que eu considero muito importante assim no momento da entrevista é você mostrar sua empolgação, sua animação com essa possibilidade de estar lá, né? Então assim, nossa, tipo, quando você de fato admira aquela escola e você tem muita vontade, gente, não é pra vocês mentirem, inventarem nada, você tem muita vontade, demonstra isso é uma coisa legal, que mostra, nossa, que você tá com vontade de trabalhar ali, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é muito legal você mostrar que você tá desesperada por um emprego. Tipo assim, nossa, eu preciso muito desse emprego. Tipo assim, eu acho que é um meio termo, você tem que se mostrar animada e ansiosa, mas não desesperada por aquilo, né? Você tem que tentar compor, assim, uma postura mais tranquila também. E não só de como você ganharia estando lá, tipo, na escola, a experiência e tudo, mas como a escola ganharia com você também. Então não é como se a escola estivesse fazendo, estou fazendo um favor de te colocar aqui. Não é isso. É você se vender, entre aspas, nesse momento, de como você seria uma pessoa que vai agregar valor para a escola, agregar valor, experiências, práticas, né? Independente de se você está fazendo entrevista de um estágio ou se você está há anos aí na profissão. Você sempre tem o que agregar, né? Você tem que saber pensar previamente sobre isso. Inclusive, essa é uma outra dica muito importante. Você, antes da entrevista, tentar pensar, assim, já em algumas coisas, né? Justamente você conhecendo a escola, você tentar pensar em algumas coisas da sua trajetória que se alinhem já com isso, porque aí você vai pra entrevista muito mais preparada, né? Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante também, desse equilíbrio, assim, de você mostrar que você, de fato, vai fazer diferença para aquela escola. E aí, assim, a entrevista em si vai depender muito, né? Eu, por exemplo, tive 2 experiências em escolas, né, particulares de educação infantil, com
determinadas coisas do perfil parecidas, outras não. E as entrevistas em si foram bem diferentes. Uma, por exemplo, foi bem mais direcionada, com perguntas tipo: ah, me fala um pouco sobre sua trajetória acadêmica, agora me conta sobre o seu estágio, agora me conta uma situação difícil que você viveu no seu estágio. Achei muito legal essa pergunta, eu não tinha pensado nela antes e aí na hora eu tive que pensar lá em alguma coisa, enfim. Essa é uma dica também, se você se deparar com uma pergunta que você não imaginava, cara, respira fundo, bebe a sua água, você pode ser honesta, gente, honestidade é tudo nessa vida. Fala, nossa, caramba, nunca tinha pensado sobre isso, mas pensando aqui, tipo assim, dependendo do que for, eu lembro que eu falei isso, nossa, é verdade, qual foi a coisa mais desafiadora pra mim? Aí fiquei pensando um tempinho, tipo, é normal, gente, isso daqui não é tipo aqueles testes de inglês que você tem que falar em um segundo, senão você, sei lá, não sabe falar inglês, não é isso. É humano também você parar e você pensar e você admitir que você não tinha pensado nisso antes, então, pelo menos eu considero que você levar as coisas leve, na honestidade, é sempre o melhor caminho, né? Então, foi uma entrevista que teve bem mais perguntas direcionadas. Não aquelas perguntas pegadinha de RH, aquelas coisas tipo: como você vê sua vida daqui a 10 anos? Tipo, eu não gosto dessas perguntas e que bom que nenhuma das minhas entrevistas teve isso, mas eu sei que é comum também, então, sei lá, dependendo, é bom você pensar sobre isso. Tem umas listas, né, de perguntas de entrevistas aí na internet que vocês podem olhar. Eu até olhei pra pensar em algumas coisas, mas o que faz sentido pra você, como foi sua trajetória, o que você acredita como educação, como infância, como uma escola ideal, enfim, essas coisas são importantes você pensar. Então essa entrevista foi mais direcionada, eu falei um pouco sobre mim e tal, mas teve perguntas mais específicas, enquanto a outra, que foi a segunda que eu fiz, foi bem mais solta, foi tipo, fale sobre você, sabe? E aí foi muito importante, inclusive, eu já ter uma narrativa na minha cabeça, porque se a gente não tem uma narrativa clara na nossa cabeça, da nossa trajetória, ou a gente vai falar de mais ou vai falar de menos. E a gente não quer fazer um resumo do nosso currículo, porque o currículo ele já tem, a escola já tem, a gente não vai fazer um resumo do nosso currículo, a gente vai justamente mostrar como tudo aquilo que a gente teve ali no currículo, né, e outras coisas também, fazem sentido para a vaga que a gente está buscando e porque a gente está ali, se mostrar como humano também, não só como uma lista de coisas cumpridas, sabe? Então, foi uma coisa que foi legal eu já ter essa narrativa na minha cabeça, uma coisa que eu tenho muito, até por conta aqui do canal, eu compartilho muito com vocês sobre minha trajetória, então eu já tenho esse storytelling, né, na minha cabeça, é só realmente ir pensando no que faz mais sentido. E foi bom já ter tido a experiência da primeira entrevista também, porque eu já sabia melhor, assim, o que focar e tal. Então foi uma coisa meio livre, assim, fale sobre você, e aí depois que eu falei durante, sei lá, uns 5 minutos, claro, né, trocando, fazendo perguntas mais pontuais. Aí depois fizeram algumas outras perguntas também, mas foi bem mais assim, bem mais livre. Então é legal ver esses diferentes estilos também, né, dependendo da pessoa que tá te entrevistando, enfim. Essas foram as duas experiências que eu tive, mas eu sei que tem, tipo, como eu falei, eu tive 2 experiências, né? E pra cada cargo da pedagogia, pra cada escola e pra cada pessoa que te entrevista vai ser diferente. Mas essas são as dicas, assim, que eu considero que sejam importantes, sabe? E independente de qualquer coisa, independente de tudo isso que eu tô falando sobre roupa, sobre a sua narrativa, sobre o site da escola, sobre tudo isso, o mais importante de tudo é você ser honesta com você mesmo e com quem tá ali. Você não vai mentir, gente, não mente, não faz isso, gente. Não inventa uma coisa que você não fez ou algo que você não é, sabe? Eu sei que muita gente precisa de um trabalho e a gente talvez seria fazer uma entrevista para uma escola que a gente não concorda com tudo que tá ali, com 100%, e tá tudo bem. O importante é você mostrar como você é uma profissional, que você vai, dentro do possível, né, claro, dentro das suas habilidades, das suas experiências, ocupar um bom cargo ali. Você não precisa ficar puxando o saco falando que a escola é perfeita, maravilhosa. Você precisa mostrar como você é uma boa profissional, uma profissional preparada para aquele cargo. Então, não é ficar mentindo, sabe? É ser 100% honesta, sincera e ter a noção, assim, desse bom senso, assim, do que é bom ou não você falar numa entrevista, enfim, tudo isso. Mas eu sou sempre a favor da gente se mostrar transparente e ter leveza nesse processo também. Então, enfim, essas foram as dicas, assim, que eu tinha pra dar, contando um pouquinho. Me falem aí vocês, que talvez tenham mais experiências do que eu, como foram essas entrevistas, se vocês já fizeram ou não. Quem tá aí também nunca fez entrevista. Eu posso trazer mais vídeos sobre isso também, esse processo do primeiro emprego, enfim. Eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, porque eu sei que muitas de vocês estão vivendo ou vão viver em breve isso também, né?
Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem. Se vocês querem ver mais conteúdos aqui de pedagogia, dessa rotina de professor, enfim, rotina de casa, de tudo isso, se inscrevam aqui no canal. Um beijão pra vocês e até a próxima!